Oi gente, tô de volta, meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre relacionamentos e limites e o quanto que isso pode estar conectado com o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, vamos lá. Bom gente, no primeiro momento, eu sei que pode parecer que relacionamentos e limites não está necessariamente muito ligado com a nossa parte espiritual. Mas na verdade, isso é exatamente o contrário. É através da gente aprender a se conectar verdadeiramente com as nossas emoções, ser verdadeiro nos nossos relacionamentos, colocar limites, que a gente vai curar crenças que a gente carrega internamente muito profundas, principalmente relacionadas a uma ideia que é a ideia predominante nesse mundo, que é um mundo baseado no sistema de pensamento que a gente vai chamar de sistema de pensamento do ego, né? Então os nossos pensamentos estão muito identificados com ideias de escassez, de medo, de separação, acima de tudo. Então, e é através desse trabalho interno que a gente vai se desidentificar da ideia de que nós só podemos ser amados se a gente for algo específico, se a gente fizer algo específico, que é o amor condicional, para a gente transitar para a sensação e para a ideia de amor incondicional. E eu sei, gente, que isso parece muito utópico, né? Quando a gente fala sobre isso, parece, não, tudo bem, muito lindo, amor incondicional, mas é muito distante da minha realidade. Eu sinto que em algum nível a maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento e reação quando a gente começa a falar nesse lugar das ideias de amor condicional e incondicional. Mas fato é, a gente ainda é muito identificado de fato com esses pensamentos do ego, de como deveriam ser as relações, de como as relações deveriam ser postas, do que a gente deveria receber ou não, e do próprio mundo, os nossos desejos no mundo. A gente é muito identificado com um tanto de coisa. E por isso a ideia de amor incondicional ainda está muito distante da gente, porque a gente tem muitos apegos a como devem ser as relações. E acima de tudo, a gente tem uma crença muito forte, inconsciente, de não merecimento, né? De ideia de pecadores, de imperfeitos. Então que por conta disso a gente jamais mereceria um amor incondicional. Porque afinal de contas, né? Não, a gente cometeu muitos erros e comete muitos erros todos os dias. Só que é justamente nesse processo de purificação que a gente pode caminhar em direção à nossa melhor versão. É só curando essa nossa sensação, esse nosso desconforto, acima de tudo interno nosso, que a gente pode caminhar em direção a isso. Porque se a gente parar pra pensar, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Então a gente é amado incondicionalmente. O que nos impede de nos identificarmos com esse amor com a gente mesmo e nas nossas relações são essas barreiras que bloqueiam. E essas barreiras é que acabam criando esses grandes sofrimentos. Parece contraditório. Parece mesmo contraditório, né? Então as barreiras que eu coloco porque eu quero um relacionamento assim, assado, né? Ou que eu coloco dizendo que eu não sou boa o suficiente, que eu preciso melhorar, que me impedem de expandir o amor, de expandir a consciência de que eu já sou um filho amado perfeito de Deus. Não, eu estou me melhorando porque eu quero um dia ser esse filho. Mas o que um curso em milagres vai trazer pra gente, e muitas também outras filosofias espirituais, é de que a gente já é, né, o filho amado de Deus perfeito. E a gente só precisa parar de se identificar com essas historinhas, porque é se identificando com elas que a gente continua reproduzindo um sistema de medo e de dor e de sofrimento. Um sistema de pensamentos e de comportamentos, consequentemente, né? O que eu penso sobre o mundo resulta no que eu vou fazer no mundo, né? E como eu vou tratar as pessoas ao meu redor. Se eu me trato internamente bem, se eu enxergo o amor incondicional de Deus por mim, né? E posso me amar também nesse lugar, então aí sim eu posso expandir isso para outras pessoas. E é só fazendo isso que eu consigo de fato dissolver os meus vícios, porque o que a gente pensa é se eu me amar plenamente, por isso que parece contraditório, eu então, não vou me melhorar, não vou buscar a melhora, né? E isso é uma ideia de sacrifício, que nem a gente falou no último vídeo sobre sacrifício. E na verdade é exatamente o contrário. É quando eu começo a identificar o amor em mim, quando eu consigo enxergar a beleza em mim, aí sim que eu consigo expandir. Bom, então, falamos tudo isso, e o que isso tem a ver com limites? Você pode estar parando pra pensar, né, se perguntando. Tem muita relação.
a maneira como a gente se coloca nas nossas relações, como a gente honra o nosso não e o nosso sim, tem muita relação com o nosso sistema de pensamento, as nossas crenças sobre amor e sobre merecimento. Muitas vezes a gente quer agradar o outro para sermos agradados. E muitas vezes o contrário também. A gente sente que o outro nos agradou e que a gente é obrigado a agradar de volta. E aí a gente entra no sistema de pensamento do ego das relações, que é um sistema de pensamento de escassez, que é conhecido como reciprocidade, que é muito bem visto nesse mundo, diga-se de passagem. Quantas vezes a gente não escuta por aí, ah não, mas você tem que procurar um relacionamento recíproco, né? Seja relacionamento amoroso, seja amizade, seja qualquer relação. Ela tem que ser recíproca. Se ela não tem reciprocidade, então é melhor você nem estar nessa relação. E nesse lugar, a gente muitas vezes, inconscientemente, a gente começa a contar. Muitas vezes, que nem eu falei, inconscientemente. Não é sempre que a gente vai fazer isso. Ah, eu vou ajudar fulano para que fulano me ajude no futuro. Mas se eu ajudo fulano e no futuro ele não me ajuda, um dos primeiros pensamentos que aparece na minha mente é: mas como assim? Naquele dia eu estava lá para ele e hoje ele não estava para mim. Então você percebe que lá no subtexto, né, no fundo da nossa mente, dos nossos pensamentos, o que está reinando é uma ideia de reciprocidade. De se eu faço para você, você tem que fazer para mim. E nesse processo, nesse tipo de reciprocidade, a gente cria uma prisão pra gente e pros outros. Então a gente está nos aprisionando e aprisionando os outros constantemente. E eu faço um adendo, gente. Isso não é falar que a gente tem que ficar em relações que a gente não sente bem, que a gente não sente amado. Não é isso. A gente está falando sobre o fluxo das relações. Sobre como que a gente pauta a relação na ideia da escassez, no medo de perder. Quantas vezes a gente faz as coisas com esse medo de desagradar. E quantas vezes a gente quer que o outro nos agrade porque nós tivemos que agradar antes. Que é a ideia de perpetuar, né, o sofrimento. Então, se eu fiz isso alguma vez pelo outro, o outro, quando eu precisar, vai fazer pra mim. E a gente faz como garantia, porque a gente tem medo de não ser amado. Essa que é a questão. Aí que tá a escassez. No fundo, toda vez que a gente tá agindo dessa forma, a gente tá inconscientemente dizendo pra gente: eu não mereço ser amado por quem eu sou. Eu preciso fazer coisas no mundo, agradar pessoas para que elas me amem. E isso é muito profundo, porque, que nem eu falei, em um determinado nível, nesse mundo aqui, vai ser difícil a gente alcançar a ideia de amor incondicional. Mas se a gente nem sequer se posiciona na mente para tentar alcançar ela, para purificar esses vícios, para olhar com honestidade por que eu tô cobrando aquela pessoa de agir daquela forma comigo, ou por que eu tô me sentindo culpado por não estar agindo daquela maneira específica com aquela pessoa. Se eu não olhar com honestidade para esses pensamentos, eu vou só continuar perpetuando esse sistema. Eu vou só continuar me aprisionando e aprisionando outras pessoas de maneiras muitas vezes injustas, justificados por esse sistema de pensamento, por essas regras sociais que são criadas, né? E qual que é o outro jeito de fazer, de se relacionar? Então a gente tem essa maneira que a gente conhece muito bem, que é muito cansativa, que é muito pesada, se a gente for honesto um com os outros, ela é muito cansativa e pesada, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo a todo momento. E no fundo, a gente sempre fica com uma sensação de frustração, de tristeza, de chateação com o outro, de chateação com a gente mesmo, porque ela não tá baseada na outra forma, que é baseada no amor, na expansão do amor. E o amor, ele vai vir pra gente, né, que é o sistema de pensamento do espírito, e todos nós temos espírito, e daí a gente tá falando da nossa versão, às vezes até mais superior, a gente tá falando do nosso eu superior, para algumas pessoas o Espírito Santo, que vai nos inspirar a gente agir dentro das relações de acordo com o que for verdadeiramente útil, com o que for realmente bom para aquela relação. E não necessariamente para agradar esse sistema de pensamento pequeno do ego que é baseado na escassez. Então, por exemplo, eu posso me sentir muito inspirada a mandar uma mensagem para alguém que eu não falo há muitos anos pode ser, ou sei lá, muitos dias. E aí o sistema de pensamento do ego pode vir e falar para mim: não, mas espera um pouco, tem muito tempo que você não fala com essa pessoa, como assim do nada você vai fazer isso? Mas essa foi a inspiração. Foi em direção a isso. E é nessa direção, é através dessas inspirações que todos nós recebemos e que a gente só precisa aprender a calibrar o nosso sistema interno, né, a nossa percepção interna para receber. Através disso que a gente vai curar.
E muitas vezes é essa inspiração, é esse sentimento, é esse desconforto que a gente sente às vezes nas relações que estão nos guiando para o caminho certo. Que às vezes vai ser esse desagrado desse sistema de pensamento do ego. Daquilo que a sociedade quer que a gente faça, daquilo que aquela pessoa quer que a gente faça, baseado nessa ideia de reciprocidade, de que a gente está devendo algo para ela, ou de que ela deve algo pra gente, enfim. Que pode ser, por exemplo, o contrário. Alguém pode me mandar uma mensagem, alguém pode me chamar para sair, e eu senti no meu coração que a resposta é não. Que naquele momento eu não me sinto inspirada. E que se eu fosse fazer isso, eu faria nesse lugar de sacrifício. E se eu fizer no lugar de sacrifício, eu não tô expandindo o amor. Eu tô expandindo o medo, né? Por quê? Por que eu vou fazer isso no lugar de sacrifício? Porque eu tenho medo de perder a pessoa, entende? Então, isso se torna a base, né? A base das nossas relações, se a gente age sempre nesse lugar de medo. E aí é muito complicado, porque se eu faço isso no lugar de sacrifício, por conta desse sistema de reciprocidade, porque eu tenho medo de perder outra pessoa pra agradar, eu vou fazer isso nesse lugar de cansada, às vezes. Às vezes a gente fica ressentida internamente com a pessoa. E a pessoa vai sentir a mesma coisa. Então nesse lugar não tem paz. Porque a pessoa também vai se sentir desconfortável de eu ter cedido. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né, gente? A gente às vezes quer muito que uma pessoa vá num lugar ou faça alguma coisa. A pessoa faz e a gente vê que não era exatamente o que ela queria. Mas a gente tem uma obstinação tão grande de querer aquilo, né? Às vezes baseado nessas ideias, nesses pensamentos de, poxa, já fiz tanta coisa pra essa pessoa, já saí, já fui pra lá, já fui pra cá, já fui num lugar que eu não queria. A gente, ó, não ouvindo internamente aquilo que a gente precisava ouvir de fato naqueles momentos. Então a gente não consegue bancar as inspirações de fato e se alinhar ao que é realmente verdadeiramente útil para as nossas relações, para a nossa cura interna, e aí a gente cobra do outro, a gente projeta isso no outro. E quando a pessoa vai, a gente se sente mal, porque ninguém quer isso, né? No fundo, a gente não quer que ninguém faça as coisas por obrigação, por medo. A gente não quer alguém do nosso lado verdadeiramente para expandir medo e sofrimento. A gente quer alguém para expandir amor e inspiração. Só que para isso a gente tem que aprender a purificar o nosso não e o nosso sim. A gente tem que aprender a sentir, olha, hoje é não. E o meu não invalida o amor que eu tenho por você. E esse lugar, gente, é muito mais poderoso. Porque eu aprendo comigo mesmo e ensino também ao outro. Mas lembrando que aquilo que tá fora tá dentro, já dizia o Caibalion. Então se eu aprendo a falar não, e eu realmente confio que falar não em algumas situações, porque eu recebi uma inspiração, ou porque a inspiração é a guiança, gente, muitas vezes vem da maneira como a gente tá se sentindo também. Porque vem um bloqueio, uma coisa ruim, um sentimento não, é guiança. Então eu aprendo a confiar. E se eu confio nisso, eu confio em Deus também, porque a guiança vem de Deus. Então eu confio que esse é o melhor para todos nós. E eu confio na minha relação com essa pessoa. De que o meu não, nesse momento, não vai arruinar tudo. Eu paro de acreditar tanto nessas ideias de relações tão frágeis, né? Essas relações condicionadas por esses estar agradando a todo momento, né? E ser agradado. E que é isso que torna as relações muito frágeis, se a gente parar pra ver. Qualquer momento parece que ela vai ser destruída. E a gente não quer relações frágeis, a gente quer relações verdadeiras. Né? E relações verdadeiras muitas vezes é bancar isso, é atravessar isso com os nossos irmãos. É atravessar isso com as pessoas que a gente ama. Mostrar, não, eu não vou, mas o meu amor por você não muda. E não necessariamente a gente vai falar isso, mas a gente sentir, a gente já entrega, a gente já transmite essa nova perspectiva para a pessoa. E aí fica muito mais leve também, porque quando o nosso sim é sim, ele é sim. E a gente vai expandindo realmente o amor, a gente vai realmente para entregar a cura, para receber a cura, porque para um curso de milagres, ele tem uma frase que ele fala, né, que todos os encontros eles são perfeitos. E aí, encontros de pessoas mesmo, então encontrei alguém, é sempre tudo perfeito. Assim como as relações que a gente tem de maneira geral. Então encontrar a pessoa, né, e ter uma relação com ela, seja qual for essa relação, ela é perfeita. Então eu aprendo a confiar nessa perfeição, de que estar presente no momento certo é o mais perfeito possível para todos. E não estar presente no momento que não é para estar presente é também o mais perfeito para todos. E aí a gente aprende a entrar num fluxo, onde a gente vai honrando aquilo que a gente sente e vai permitindo, porque lembra,
que o sistema de pensamento do ego é uma prisão pra gente, mas também pro outro. Então, se eu me liberto, eu permito que o outro se liberte também. E aí a relação, às vezes, vai ser desafiadora, sim, porque às vezes vai esbarrar nas nossas crenças antigas. Então, às vezes eu vou sentir, nossa, não, que eu quero muito que fulano faça isso por mim, porque é o que eu quero pra mim sobre esse aspecto específico e é o melhor, né? Então eu vou ter momentos e o outro vai sustentar o não e muitas vezes aquele não é guiado. Mas é pra eu olhar pra isso. É pra eu olhar, às vezes, pra aquela sensação de abandono ou pra aquela sensação de que eu queria que fosse daquele jeito, não foi, sabe? Então eu aprendo a me relacionar de uma maneira genuína e a receber também esse genuíno do outro, sem querer que ele fique se encaixando na minha métrica, no meu jeito de se relacionar, no que eu acho que é melhor, baseado no meu ego pequenininho, entende? E aí eu consigo expandir um relacionamento que sustenta, muitas vezes, muito mais amor, muito mais cura e questões muito mais genuínas entre os irmãos. Então a gente cria também oportunidades para os outros irem se libertando aos poucos. E essa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nas relações, né? A gente permitir que os outros sejam eles mesmos, que os sims deles sejam sims e que possam estar inteiramente com a gente em qualquer circunstância. E que os nãos também sejam nãos e que eles possam estar verdadeiramente com a gente em qualquer circunstância. Mas o importante é a gente se alinhar para receber aquilo que o nosso coração tá pedindo. E às vezes, né, acho que um adendo final, sim, às vezes a gente pode ficar confuso, porque o ego vai se fazer uma barulheira pra gente seguir o caminho dele, mas é sempre um processo da gente sentir com o nosso coração, meditar, pedir essa guiança, pedir pro teu eu superior esse caminho e sentir com o coração para ir aos pouquinhos construindo e se alinhando cada vez mais com esse outro jeito de se relacionar, que é um jeito muito mais verdadeiro e genuíno e que nos liberta de amarras e de uma série de coisas que às vezes a gente nem mesmo imagina que a gente está preso. Bom, gente, era isso. Acho que essa era a mensagem de hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like, comentem se fizer sentido e a gente se vê no próximo vídeo.